Ei, pessoal, abrindo aqui mais um episódio do nosso Table Talks, né? Esse espaço aqui de interação, de troca de informações, né? De testemunhos de vida, né? Muito feliz de estar aqui, não é? Nesse espaço que realmente pretende ser assim um espaço de edificação mesmo, né? De aprendizado para todo mundo que nos assiste. Hoje eu não estou sozinho aqui, né? Entrevistando. Hoje eu tenho aqui comigo minha esposa, minha parceira de vida, de fé. Ei, amor, bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, estamos aqui. É uma delícia estar participando desse momento tão especial com a nossa convidada especial. Muito especial. Betânia, nossa querida amiga, que hoje nos dá a honra de vir aqui trocar ideias, tem uma vida, uma trajetória rica. E a gente sempre traz aqui pessoas que têm muito a ensinar para nós, né? Pessoas que a gente admira, né? E respeita por sua trajetória. Betânia, quem é a Betânia? Está aqui no Mundo Natural. Bom, primeiro agradecer vocês aí pelo convite, né? Assim, a honra é minha, né, de estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando dessa ideia maravilhosa que vocês tiveram de montar esse podcast. A Betânia é uma auditora no Mundo Natural, auditora do Tribunal de Contas da União, servidora pública, esposa, amiga, é isso. Mas para mim o melhor título que eu tenho é de ser uma filha de Deus. Esse é o único título que para mim realmente importa, porque é por Ele e para Ele que todo o resto faz sentido. Muito legal. A gente tem aprendido que a palavra convence e o exemplo arrasta, o testemunho, né? A teoria na prática, sim. Não é? Por exemplo, você é uma vencedora, não é? Você saiu lá de Esperantina, no Piauí. Esperantina para o mundo. Isso, está aqui em Brasília, fazendo diferença lá no tribunal, não é? Servidora pública. Uhum. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco da sua história de vida. A minha história de vida, né? Uma vida já há 52 anos aí nessa estrada. A cidade que eu nasci, Esperantina, no Piauí, que eu amo, vira e mexe eu ainda volto lá. Mas eu nasci na década de 70, então digamos que quando eu me entendi por gente, era naquela década de 80, por assim falar, né? Aquela década de alta inflação, muita seca, então eu cresci rodeada pela escassez. O normal era a escassez. E a gente tinha aquela mentalidade de eu preciso progredir para sair disso, eu preciso de dinheiro para sair disso. Né? A gente tinha essa coisa, era muito forte. Na minha geração, talvez pela geração que a gente vivesse, muitos aqui eu sei que ouvem esse podcast, não sabem nem o que é viver no mundo com real inflação, que de manhã o preço é uma coisa e à noite é outra. Né? Então a gente vivia essa corrida atrás do dinheiro. Então o dinheiro para mim tinha esse sentido de sobrevivência. Era para sobrevivência. Eu não entendia o propósito do dinheiro. E assim, eu brinco que eu tinha... A minha mãe, ela é um coach raiz. Eu digo que ela é um coach raiz. Ela era a pessoa que te situa na sua situação, como você estava, mas ao mesmo tempo mostrava para onde ir. Meus pais são professores, né? Professores do Estado. Naquela época passavam 6 meses sem receber. Imagina que é você, numa inflação, passar 6 meses sem receber, né? Mas ela tinha uma coisa assim... muito objetiva. Na época talvez eu não entendesse, mas depois eu entendi que quando eu dizia assim, mãe, eu quero uma coisa, quero determinada coisa de criança, ela chegava para mim e dizia, menina, você é besta? Pobre tem querer não. Aquilo eu ficava, bom, minha situação atual, eu sou pobre, eu me lasquei, né? Não, mas aí é que está o lance, por que não me matou ali? Porque a minha mãe ela tinha uma sabedoria de mostrar que tinha um caminho. Mas você estuda, porque você é muito inteligente. Se você estudar, você vai conseguir. Então, essa importância dos pais, né, nesse primeiro momento, apesar de uma terra de escassez, tem 2 momentos, esse com a minha mãe, tem um outro com o meu pai, que eu digo que foram fundamentais para que aquela escassez não me prendesse a ponto de eu não conseguir progredir. Porque ainda que a palavra fosse dura no início, né, de que, olha, pobre não tem querer, mas eu não precisava morrer como pobre. Ela deixava isso claro, existia um caminho. E eles fizeram o que eles puderam para me dar esse caminho. E nesse fizeram o que puderam, eu lembro que na época eu tinha 13 anos de idade, teve um concurso para estagiário do Banco do Nordeste.
na minha cidade. E sempre eu com esse mandato na minha mente, você é inteligente. Então, quer dizer, eu sabia que eu era capaz, que a minha mente me capacitava para alguma coisa. E aí eu estudei e eu passei nesse concurso. E eu lembro, isso é uma imagem tão viva e eu tenho esse presente até hoje. Meu pai é um homem muito simples, também professor, mas a gente realmente tinha uma situação muito difícil. A gente nunca passou fome, porque graças a Deus tinha uma vaquinha no quintal, umas galinhas que vendia aqueles ovos e vendia leite naquele período que não tinha. Mas a gente não tinha fartura de nada, era tudo muito contado. Então não tinha essa coisa de presentear. Quando chegava com algum presente lá em casa, era assim um evento, né? E quando eu passei nesse concurso, meu pai comprou uma caneta prateada. Caramba. E eu tenho essa caneta até hoje. E ele me entregou essa caneta. Ele me validou ali. Hoje eu entendo que o que foi aquele momento para uma menina de 13 anos, o pai chegando e validando a minha vitória. Ali eu entendi que eu podia vencer. Ali foi uma virada de chave. Naquele momento eu não percebi, mas eu entendi que eu era capaz. Eu fui afirmada pela minha mãe e fui afirmada pelo meu pai. Então, uma coisa essencial para a gente crescer na vida que eu entendi como filha foi você ter essa voz dos pais. A gente muitas vezes só olha o que os pais fizeram de errado, mas não valoriza o que eles fizeram de certo. Eles tiveram seus erros, tiveram suas falhas, tiveram, porque eles fizeram o que puderam, mas fizeram o melhor que eles puderam, dentro do que eles puderam. Então, naquele momento eu me senti validada. Então, bom, aí começa a carreira e minha mãe tinha uma coisa, como ela era servidora pública do Estado e passava 6 meses sem receber, ela cantava na cabeça da minha irmã e na minha: vocês vão ser servidoras públicas federais. Caramba. Jamais. Nunca, Estado jamais. Jamais. Eu tenho um irmão mais velho, mas ele, como não teve essa cantiga no ouvido, ele se tornou empresário. Eu digo, olha, foi mais rico. Mas ela tinha essa preocupação que a gente, como mulher nesse mundo, tivesse uma estabilidade. Ela tinha muito essa preocupação da gente ter uma estabilidade, né? De poder ter uma estabilidade, que eles viviam aquela situação de instabilidade. E eu e minha irmã nos tornamos servidora pública federal. Mas isso não foi de imediato, né? Porque aí depois disso, teve uma época na minha cidade que tinha uma migração muito grande para Brasília, para fazer concurso público. E você sabe, gente, a gente sabe que alguém está dando certo em alguma coisa, no Nordeste a gente migra, bota a mala dentro do ônibus e vai, né? E vem, né? E a gente veio para cá, muito difícil primeiro, mas assim, eu vejo, na época, apesar de eu ter fé, mas era uma fé muito confusa ainda, mas a fé também foi uma coisa que sempre na minha família se esteve, e de novo uma voz da minha mãe, por isso que eu digo, como são importante a voz. É por isso que eu digo, não se fixe só no que seu pai e sua mãe disseram de ruim, porque eles disseram coisas boas que valem na sua vida. Eu lembro que a minha família eu venho de um berço católico, mas assim, eu falava assim, mãe, eu via na minha cidade o povo fazendo umas promessas, se vestido de franciscano, andando na procissão. Eu digo, mãe, eu achava aquilo bonito, eu não entendia. Mãe, eu quero fazer essas promessas, eu achava que aquilo tinha... Ela olhou para mim e disse assim, por que você vai pedir a um deputado se você pode ir direto para o presidente? Ali eu entendi que eu tinha que ir direto para Deus. Ela não lembra que ela me disse essa frase, é tão interessante que ela não lembra, mas assim, isso me marcou que toda a minha vida sempre foi assim, quando eu precisava de alguma coisa. E aí eu vim para cá e tal, e que eu cheguei aqui em dezembro de 1992, em janeiro saiu o concurso para o TJDF. E ali, né, eu estudei para esse concurso, eu conheci uma grande amiga nesse período, também do Piauí, que estava na mesma situação que eu, contando umas moedinhas para a gente conseguir tudo, né? Minha irmã também estudando para concurso, mas ela foi fazer outro concurso. Bom, resumo da ópera, eu passei nesse concurso, né? E aí fiquei um bom tempo no TJ, foi uma casa muito boa, foram 14 anos lá dentro. E até que eu fiz faculdade ali, eu tinha só terminado o 2º grau e tal, mas eu ainda vinha dessa mentalidade de escassez. Porque aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, o que acontece? Aí você tem que suprir todas as carências emocionais com dinheiro. Então o dinheiro naquela época, para mim, era para suprir, era para pagar as minhas emoções. E dinheiro para pagar suas emoções vai dar prejuízo. Então era aquela servidora pública cheia de consignados. Tinha um atrás do outro e me enrolando naquela coisa que não prosperava, sabe? Aquela coisa, por mais que se ganhasse razoavelmente bem, tivesse uma estabilidade, mas assim, não conseguia comprar nada. E
Durante uma fase da minha vida, eu tive uma depressão, assim, que ninguém diagnosticava, aparentemente estava tudo bem, mas ninguém conseguia me dar uma ajuda. E eu tinha uma amiga que era cristã, evangélica. E, assim, uma amiga muito querida. E ela olhou para mim, e na época eu estava tendo aqueles encontros com Deus aqui em Brasília. Foi no ano 2000. E ela disse, Betânia, você já tentou de tudo. Por que não tenta o encontro com Deus? E ela deu um jeito de me encaixar dentro do encontro com Deus, dentro da igreja dela. E eu muito resistente, gente, assim, para mim era assim, evangélico era sub-raça. Eu era esse nível de orgulho, né? Eu tinha uma resistência muito grande, eu não entendia o que era. Não, mas eu já sigo Deus, eu tenho minha fé e tal. Mas aquilo não estava dando, sabe? Eu era espírita na época, mas eu vestia como se tivesse uma morte, um sentimento de morte dentro de mim muito grande. Eu tinha as explicações que o espiritismo te dá para todas as circunstâncias, mas eu não tinha vida. E a vida financeira também nessa confusão de morte, nessa mesma atmosfera de morte e de escassez. Fui para esse encontro com Deus e realmente foi um encontro sobrenatural. Ali, apesar de eu cheia de resistência, eu não quero nem fazer amizade com essas pessoas, era esse nível de resistência, mas o Senhor me quebrou, muito orgulho. E eu lembro que a primeira noite que eu passei ali foi questionando, dizendo como é que eu vim parar nesse fim de mundo, porque a gente ia para uma chácara, né? Sim. A gente era deslocado para um local, então não tinha nem como fugir. Eu digo, como é que foge desse negócio, né? Mas glória a Deus que a gente não foge. E as ministrações que foram acontecendo, eu lembro que o primeiro dia eu me sentia como se o Senhor estivesse arrancando, como se alguém estivesse arrancando a minha carne. Eu sentia uma dor que eu gritava. E todo mundo ao redor de mim para ver se... Mas não era uma dor, eu me sentia sendo desmontada. Passei a segunda noite em choro, num choro que parecia que eu tinha que chorar uma vida inteira, era o choro de uma vida inteira. Se você me perguntasse por que você está chorando, eu digo, não sei, mas esse choro precisa sair. E no último dia, eu me senti sendo remontada. E eu senti o amor de Deus numa dimensão que eu nunca mais nunca tinha sentido na minha vida. E é tão forte que me marcou. Esse amor fez uma marca dentro de mim e entrou com vida dentro de mim. E quando a vida entrou, então muita coisa começou a ser questionada. E uma das coisas que se questiona é essa escassez e o dinheiro sendo usado só para suprir e pagar as suas questões emocionais. Porque quando as pessoas falavam assim, eu encontrei Jesus, mas ele estava perdido. Uhum. Mas é um encontro mesmo. Ele te encontra e ele é irresistível. Porque quando você está diante de um amor tão grande, eu sentia que aquele amor tinha entrado no meu corpo numa dimensão tão grande que chegou uma hora que eu disse, senão eu vou explodir, meu corpo físico não vai aguentar. Eu fui marcada ali naquela hora. E quando eu saí, aí você pensa, pronto, depois desse você nunca mais teve problema. Não, porque Deus entrou consertando a minha vida. Então, meu amigo foi arrancando o toco para todo lado. Entendeu? Eu entrei num processo de divórcio muito difícil. Na época eu não tinha nem lei Maria da Penha, mas assim, eu tive que me esconder e tal, teve ameaça de morte e tudo, mas enfim. Foi um processo bem difícil, mas graças a Deus eu tive amigos de jornada, a importância da gente ter amigos de jornada. A gente vive hoje uma sociedade que achou o isolamento social uma coisa bonita e legal, pessoas sendo criadas dentro de quartos, que não entende o poder dos reais relacionamentos. Aquele primeiro período ali, se eu não tivesse tido esses amigos de jornada, que são pessoas que eu até hoje busco ter contato, eu não teria passado por aquilo dali, porque Deus se apresenta por meio dos relacionamentos. E ali eu conheci o amor de Deus por meio das pessoas. E aí, nesse período, eu lembro que eu, muito endividada por um divórcio muito difícil, minha formação é em contabilidade, eu abria, porque contabilidade você pode não aprender mais nada, mas a planilha do Excel para botar as contas você aprende. Você sai de lá sabendo fazer declaração de imposto de renda e a planilha do Excel. Você pode não saber mais nada, mas isso você vai sair. E eu abri a planilha do Excel e vi o vermelho. Eu digo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E ali eu comecei a aprender dependência do Senhor. E ali eu não entendia como é que era. Eu digo, Senhor, não entendo, não sei, mas o Senhor entrou na minha vida. Mas está vermelho, aqui, 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 aqui. E na época o Senhor, eu participava de uma igreja e eles tinham uma campanha lá para você ajudar umas obras que tinha lá, e você dava R$20 por mês.
E o Senhor me tocou, eu digo, você vai dar essa oferta. Para quem está endividado é uma coisa louca, né? Mas as coisas de Deus é isso. E eu aprendi a confiar naquele deserto inicial da minha conversão, foi que eu aprendi a riqueza que já havia em Deus. E aí que a mentalidade de escassez começa a mudar. Você pensa, nossa, mas você está num deserto e está entendendo sobre abundância? Porque eu estou aprendendo sobre um novo nível de abundância, uma abundância que vem do céu, dos recursos que vêm do céu. E ali, com aquela oferta, gente, terminava o mês, não sei como, o vermelho não chegava. Que legal. E aí o Senhor começou a mexer, então agora, aí foi ajustando as minhas contas, eu fui conseguindo renegociar umas dívidas, até que aí o Senhor me levou para entender como é que eram as finanças da maneira dele. E aí eu fiz aquele curso do CRAU, da Universidade da Família, fantástico, recomendo. A gente fez também. É fantástico aquele curso. Mas ali eu entendi o verdadeiro valor do dinheiro. O dinheiro não era para suprir as faltas de sapato que eu tinha tido na infância, o dinheiro não era para suprir a solidão que eu talvez tenha sentido na infância, o dinheiro não era para suprir uma carência, o dinheiro não era para eu formar uma imagem para as outras pessoas, o dinheiro não era para eu aparecer, o dinheiro não era para me dar a roupa que ia determinar a minha identidade. Caramba. Porque às vezes a gente coloca a identidade na gente, no que a gente tem, no que a gente possui, e a gente se sente valorizado porque está com um anel de ouro, com a roupa de marca. E isso tudo começou a perder o sentido porque eu comecei a entender que dinheiro é para gerar vida. Como é que ele gera vida? Porque ele financia os projetos de Deus aqui na Terra. Então eu não tinha que ir atrás do dinheiro, eu tinha que ir atrás dos projetos de Deus. Eu tive que reconfigurar a minha forma de ver minha profissão. Enquanto eu via minha profissão como um meio de subsistência, não, eu estou indo porque eu tenho que fazer, mas é só um trabalho burocrático, aí o Senhor começa a me ensinar. Mas você pode ser aquela servidora que vai resolver o problema de alguém que está chegando ali. E aí você começa a entender que o seu trabalho ele é para influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Gente, é do maior ao menor trabalho. Começou a ver propósito. Eu comecei a ver propósito. Porque uma outra coisa também, Alessandra, é que as pessoas às vezes ficam nessa, qual é o meu propósito? Elas acham que às vezes o propósito é eu vou ser um advogado. O seu propósito essencial de um filho de Deus é fazer as obras que ele antecipadamente determinou que se faria. Mas que obras são essas? Como é que começa isso? Comece com o que você tem hoje, fazendo como para o Senhor. E ele vai te guiar dentro do seu propósito. Porque até você chegar no dia que você está realizando o ápice do seu propósito, ele vai ter que mudar a sua mentalidade para funcionar de acordo com a cabeça dele. E aí ele começou a mudar a minha mentalidade sobre o que era o meu trabalho. Eu diria que é de acordo com a economia do céu. Com a economia do céu. Que é diferente. Que é totalmente diferente do que a mentalidade tem que mudar. E a mentalidade tem que mudar. Então eu tive que ir tirando. Gente, isso não foi um processo do dia para a noite. Não foi assim, fez assim. Porque todo processo é um processo. E a gente tem padrões comportamentais que se repetem. E na minha família tinha determinados padrões que impediam que Deus fluísse nessa área. Primeiro porque tinha uma mentalidade de que todo rico é bandido. Uhum. Tinha coisa assim, não, dinheiro é coisa do demônio, é coisa do cão. Tinha uma beleza na pobreza, uma virtude na pobreza, que eram conceitos também que a gente ainda que não tivessem declarados claramente, mas estavam entranhados na nossa cultura familiar. Que já também está ligado com religião. Que também está ligado com religião. Eu lembro que uma vez teve um parente meu que eu fui desejar feliz aniversário e disse, olha, muita prosperidade, muita saúde. Eu digo, saúde sim, prosperidade não. Como assim? Aí eu fiquei, eu tive nem ação na hora, assim, gente, como é que a pessoa não quer? Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro, né? Prosperidade, você ir bem em todas as áreas, quer dizer, é muito mais do que... Mas aquela mentalidade de que eu não posso ter. Ao mesmo tempo que você quer ter, você não pode ter. Aí você vai, mas não avança. Você vai com culpa. Você vai com culpa. E aí você tem aquela questão de eu não posso ser diferente da minha família, senão não pertenço à minha família. Isso tudo são gatilhos na nossa mente, que eles não são tão visíveis, mas o Senhor te conduz nesse processo e vai te limpando. E uma coisa que o Senhor fez fantástica na minha vida, que eu digo que a primeira coisa que Ele restaurou foi esse senso de paternidade. Eu tinha uma visão do meu pai ainda nessa época, do meu pai biológico, como um homem relativamente fraco, porque a mulher era forte, era a minha mãe. Eu não enxergava a força dele, entendeu? E isso, de alguma maneira, dificultava o meu relacionamento com Deus.
a forma como eu via, né? E eu lembro que, de novo, num dos cursos da Universidade da Família Veredas Antigas, Sim. eu fui... Maravilhoso. Maravilhoso. Outro também que eu recomendo. Eu lembro que eles fazem as palestras e no momento que a gente vai para a salinha e as imagens vêm na sua mente, eu já pensava, eu digo, não, já vou eu ter que vir com alguma imagem da minha mãe, porque como era a presença mais forte, deve ser algum problema com a minha mãe, por isso que as coisas não estão prosperando. Aquela coisa, né? E aí, mas o Senhor me trouxe uma lembrança do meu pai. E aí foi outro momento muito forte para mim, porque naquele momento era só eu me sentindo muito só, mas meu pai estava presente em casa, mas eu me sentindo muito só porque ele não me via. Era um sentimento de solidão, não entendi aquilo na hora, fui para casa, mas à noite, eu passei uma noite inteira em que o Espírito Santo me mostrou todas as horas que meu pai esteve presente na minha vida. Como ele tinha me protegido em vários momentos, como ele tinha sido provedor em vários momentos, como ele era a fortaleza dentro daquela casa que protegia aquele lá e por isso minha mãe podia ser forte e podia enviar a gente, porque eu tinha aquela presença. E ao final do sonho eu lembro que o Senhor viu, me falou assim muito forte na minha alma: você vai entender de paternidade porque eu te dei um pai que te protegeu, que te proveu e que não foi embora, ele esteve ali o tempo todo. E você vai aprender comigo que a paternidade é isso. E isso marcou a minha alma, de novo. E é interessante porque depois você vai descobrindo, quando você começa a ler, eu nunca fiz psicologia, mas eu sou uma estudiosa, né? E falo muito da importância do pai para lançar os filhos. E veja, 2 momentos, aquela caneta que meu pai me deu e esse segundo momento, que eu entendi a força de poder ir para o mundo porque eu tinha um pai que me protegia. E aí tem uma imagem que Deus me deu fantástica. Uma vez, num momento de muita tribulação, sabe aquele Salmo 91 que diz que a gente se esconde debaixo das asas dele? Eu me via sendo escondida debaixo das asas de Deus. E é uma imagem que ficou tão forte na minha mente que todo momento de tribulação eu sei que eu estou debaixo. Mas por que eu tenho essa proteção? Porque ele colocou muito forte todos os momentos que meu pai terreno me protegeu. De novo, a importância de um pai ser só um pai. Ele não foi perfeito, mas ele foi suficiente. E é sobre isso, não é sobre ser perfeito, é sobre ser suficiente. E aí, de novo, o que isso gira, o que isso muda? Você começa a ter força para arriscar. Porque é com a paternidade certa que você tem a coragem de arriscar e de se lançar mais ao mundo. Eu posso perder, eu posso ir. Você tem uma retaguarda. Eu tenho uma retaguarda. Eu posso arriscar. E tanto meu pai como minha mãe funcionaram muito bem nisso. Porque no momento do divórcio, meus pais, mesmo longe, eles conseguiram me dar um suporte. Então, eu soube o que é isso. Mas, mas veja, até antes de realmente Deus entrar na minha vida, eu não reconhecia esses movimentos dele. Eu vivia de acusá-los. Então, eu não honrava pai e mãe. Mas o princípio de prosperidade é você honrar pai e mãe. Então, o que foi a primeira... É o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Então, o que é a primeira coisa que o Senhor começa a curar em mim para mudar a minha vida financeira? Honrar pai e mãe, entender o que eles fizeram. A partir disso, então, você começa a ter coragem de se lançar. E eu voltei a estudar para concurso. E aí fui fazer o concurso do TCU. Um concurso dificílimo, mas eu lembro que o Senhor tinha me dado uma palavra no início do ano, que era aquela que fala para Josué, não te espantes, porque eu sou contigo e tal. E assim, eu estava estudando 2 anos por um edital. Antes era a ESAF que tinha feito, de repente é o CESP com um edital totalmente diferente, a prova 3 meses depois. Eu digo, gente, realmente era para eu não me assustar, porque mudou tudo. E lá vou eu em 3 meses, né? Lá vou eu em 3 meses ter que estudar. E ali foi outro momento em que o Senhor foi me ensinando e foi comigo. E Ele me ensinou todos os direcionamentos para aquele edital, tudo que eu tinha que revisar, como eu tinha que estudar. E ali eu aprendi comunhão com o Espírito Santo. Porque a gente, às vezes, como cristão, esquece que a gente tem o Espírito Santo 24 horas conosco. Nós somos morada e habitação dele. E a gente vai fazer um devocional, entra na presença de Deus, sai e vai para o mundo. E esquece que ele está ali. E eu lembro que quando eu ia estudar muita coisa, era muita disciplina que eu tinha que aprender num tempo recorde. E eu dizia, Espírito Santo, abre meu entendimento, porque eu preciso aprender de uma única vez. E eu voltava para aquele texto se abria para mim.
Que bem isso. E foi assim que eu fui conseguir passar. E eu ficava assim, digo, Senhor, eu quero ter certeza que foi o Senhor que me pôs ali dentro. E ali, no Brasil todo, o concurso com muita coisa, eu fiquei em 11º lugar. E eu sabia, digo, foi Deus que me colocou, foi o Senhor que me colocou. Das mulheres eu fui a primeira, né? Digo, foi Deus que me colocou. Porque naquele tempo, gente, eu tinha matéria que eu nunca tinha visto na minha vida. E tinha gente que era muito melhor do que eu naquilo dali, entendeu? Então eu vi a marca, ficou clara a minha dependência dele. E aí eu já estava com essa mentalidade que eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor. Então ali eu já estou com os consignados já praticamente sem existir, e eu entro no TCU. Mas eu ainda tinha uma questão na minha identidade sobre o meu valor, que é quanto eu valho. Então eu ainda gastava muito com a questão da aparência, a questão da roupa, porque isso é uma coisa muito forte para a mulher. A gente vale pela nossa aparência, a gente vale pela nossa juventude, a gente vale, né, pela toda a beleza que a gente puder passar. A gente passa por essa escravidão. A Alessandra deve saber o que é esse processo, né, Alessandra? Sim. Que são, na verdade, um processo de escravidão que nos paralisa, porque nós valemos muito mais do que aparentamos. Então, nesse momento, o Senhor começa a curar a minha identidade. Nesse aspecto. E veja, é um processo de anos. Então, às vezes a gente quer, como é que muda a vida financeira? Eu digo, meu amigo, eu posso te dar uma planilha, te dar regras, te botar percentuais para você atingir, mas se você não mudar a sua cabeça com relação ao dinheiro, com relação à sua vida, você vai cair no mesmo buraco. Você pode ganhar quanto for, só vai aumentar o tamanho das dívidas. Isso é para todas as áreas da vida. Você tem que passar por um processo de autoconhecimento em que você vai identificando as suas riquezas familiares, o que seus pais já lhe deram, quem você é nesse processo, para tirar o valor que você está colocando no dinheiro, para dinheiro servir para projeto. Para propósitos. Para propósitos. E não mais para suprir suas carências. E aí é que vem a fase final, né? Final assim, porque a gente está em obra constantemente, até, né, tem sempre uma outra camada. O processo que você passa com o Senhor é até o fim, não existe obra acabada. Se alguém está no orgulho da obra acabada, pode sair daí. Mas aí ele começa a trabalhar as questões da mulher. A mulher Betânia. A mulher Betânia que tinha passado por um casamento muito difícil, que foi traída, que passou por muita coisa ali. A mulher que não se via sendo enxergada, que não se achava bonita o suficiente, boa o suficiente. E foi um processo longo, porque são muitas mentiras em muitos níveis que a sociedade impõe para a mulher. E eu hoje, assim, eu costumo dizer que esse processo ele vem se concretizando mais agora do que ainda antes. Porque aí ele vai, à medida que você vai tirando o valor das roupas, o valor das joias, das bijuterias que você usa, do sapato, de ter que ser aquela bolsa. E na época que eu entrei no TCU, era a época do dólar baixo, que você ia para fora para comprar e tinha nas marcas, todo mundo tinha as marcas, meu amigo. Como é que você vai andar sem marca? Entendeu? E no TCU tem muita coisa da marca, entendeu? Como o carro, qual é o carro, entendeu? E aí começou uma desconstrução disso daí. Porque senão, de novo, eu ia entrar nos consignados. Como é que entra nos consignados? Aí o Senhor começa, né, a tirar e ir mostrando o valor da mulher. E é interessante quando o Senhor te leva para a Bíblia e você começa a olhar a Bíblia, a história das mulheres da Bíblia. Porque a gente costuma olhar sempre pelo lado muito opressor. A gente olha pelo olhar machista que nos deram. Mas existe o olhar de Deus ali que não tem nada nem de machismo nem de feminismo. Tem simplesmente de ser. E você começa a entender o que é ser mulher e qual é o papel do homem. E entender que existem funções diferentes. E entender que o seu valor como mulher não está no valor que o outro te dá. Porque nós mulheres precisamos o tempo todo que alguém diga a gente, você é bonita, você é isso, você é aquilo. Por uma carência que nós temos e porque a sociedade nos impõe, muitas vezes. E aí você começa a entender que eu tenho um valor pelos sonhos que o Senhor tem para mim. Eu tenho um valor porque alguém morreu numa cruz pelos meus pecados. Eu tenho um valor porque eu tenho um pai nesse nível. E tem uma palavra que o Senhor tem, eu não sei se está em Isaías, eu não lembro agora, mas assim, que diz assim, ainda que a sua mãe viesse te abandonar, eu nunca te abandonaria. Sabe, aquela coisa de você saber que você é a menina dos olhos de Deus,
que tem um pai que te ama. E aí foi um período que eu fiquei muito sozinha. Eu brinco assim que eu queria ter um outro casamento, mas assim, eu acho que nem os mosquitos me viam. O Senhor me botou assim num lugar, né, em que eu estava arrumando tanto a minha vida financeira como a minha vida sentimental, minha vida emocional. O meu valor precisava sair daquilo. E foi um momento que foi eu e Deus dentro de casa. Eu morava sozinha. E eu experimentei muitos milagres. E um dos milagres que também foi outra virada de chave na minha vida, foi uma vez que eu estava doente, naquelas gripes que a gente... Porque quando eu tenho gripe, eu só falta fazer a passagem, né? Assim, a gripe. Eu não tenho gripinha fraca, não existe gripinha fraca. Eu custo gripar, mas se eu gripar, meu amigo, tenho certeza que vai ser com todos os requintes. E eu em casa me fazendo de vítima para Deus. Olha, meu Deus... Eu sozinha, não tem ninguém nem para fazer um chá para mim. Olha, meu Deus. Acho que Deus olha para a gente, né? Do tipo, eu não tô aqui não. Aí eu ouvi um levanta e anda de Deus. Você vai levantar agora. Você vai na sua geladeira, vai pegar o único limão que tem na sua geladeira, vai fazer um chá, vai orar nesse chá e vai dizer que ali eu vou colocar tudo que tem. Olha, eu recebi toda a instrução e fui numa má vontade. Ai, fui cheia de fé, não fui numa má vontade. Sabe aquela que eu vou fazer só para mostrar? É a gente que entra nas... Eu fiz. No dia seguinte eu estava curada. Que legal. Aí eu entendi que eu não precisava de alguém para cuidar de mim, porque, de novo, eu tinha a impressão que eu tinha que vir um homem para ser provedor, para ser cuidador, porque era uma vítima, eu era uma mulher, uma coitadinha que precisava, porque muitas vezes dentro da religião colocam o papel de submissão como se a gente fosse uma pobre coitada, e todo mundo esquece da mulher que está lá em Provérbios 31, que é uma empreendedora, que compra as coisas com o dinheiro da sua vinha, faz comércio, entendeu? Provê tudo. A mulher, né, aquela 100%, mas ficou só aquela ideia da mulherzinha lá apagadinha, não, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. E aí o Senhor começa, você não precisa de alguém porque você já tem. O mundo entende muito errado essa questão de submissão da mulher. Totalmente equivocada, porque na verdade o que o Senhor coloca são funções diferentes dentro do casamento, e a gente esquece do pedaço que Paulo fala também, que é a mulher se submete ao marido, o marido se submete a Deus e todo mundo está ali um submetido ao Senhor. Então, na verdade, a submissão nunca foi para que ninguém pisasse na cabeça de alguém, mas para que cada um tivesse sua função dentro do lar. Então eu saio dessa posição de vítima, que precisa ter alguém para isso e que precisa ter alguém para lhe dar valor. E aí, quando você não precisa ter alguém para te dar valor, você também não precisa estar com a roupa de marca para te dar o valor. Olha só. Porque eu tenho quem que... As coisas começam a perder o sentido, você compra aquilo dali, qual é o sentido disso daqui? E eu brinco assim que... Aí nesse processo, aí eu comprei apartamento, aí eu comecei a ter dinheiro para comprar apartamento, para comprar carro, aí de repente eu não financiava mais o carro, eu comecei a comprar o carro à vista, porque eu conseguia guardar para ter. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, tinha momentos, eu lembro que teve situações, gente, olha, por favor, eu não estou estimulando ninguém a sair, você tem que ter uma direção muito séria de Deus, aquilo tem que estar muito centrado no seu coração. Mas todas as vezes que eu precisava liberar alguma coisa na minha vida, eu sabia que ia ter uma oferta relacionada àquilo. Primeira vez que eu comprei um apartamento, eu lembro que eu estava assim, eu já tinha entrado no Renovo, ainda era no Caseb, e eu lembro que apareceu alguém que precisava do aluguel, o dinheiro do aluguel. E eu estava querendo dar entrada no apartamento. Aí o senhor, na hora, essa é a oferta. Eu fiz a oferta, logo na sequência eu consegui comprar o apartamento. Gente, não é que chega dinheiro, mas o dinheiro de repente multiplica na sua mão. É o maior investimento que tem, é você ofertar naquilo que o Senhor está dizendo para você ofertar. Sem manipulação de alguém lá na frente, sem manipulação, não é porque um pastor disse, não é porque é teoria, mas aquilo que o Senhor cala no seu coração. Eu lembro que uma vez eu estava querendo fazer uma viagem, gente, viagem de entretenimento, tá? Não era para fazer obra de missão, nada de... Eu queria muito fazer uma viagem. E de repente apareceu um missionário que estava precisando de uma passagem para voltar, porque ele estava sendo expulso do país que ele foi, tinha ido para a Índia. E era um valor considerável, estava naquela situação que precisa. Eu digo, aí ficou, tu não quer a viagem? Olha. Quando, num instante, a minha viagem saiu. Mas assim, precisava disso, é uma barganha? Não é, mas o Senhor me ensinando que eu dependo dele.
E à medida que eu libero naquilo que ele quer, funciona no reino, como né? funciona no reino. O que ele estava me ensinando era isso. Não é que, então se eu quiser, eu vou. Então já sei, eu quero uma casa, eu vou lá e vou. Não. Se você for porque você quis ir, não vai funcionar, não. É dentro daquilo que o Senhor fala com você. Por isso eu não posso chegar e te impor para você fazer uma oferta. Você faz uma oferta que você vai ser milionário. Não é sobre isso, porque você tem que dar com alegria. O dinheiro tem que estar a seu serviço e não ser o seu senhor. E não seu senhor. Porque quando eu for ofertar para ter, assim, nesse sentido de eu vou dar e obrigar Deus a barganhar, eu estou colocando um preço naquilo que Deus vai me dar. Isso vale quanto? E eu estou pagando, né? Eu estou pagando para você me dar. Isso não funciona com Deus. Agora, quando ele chega e diz, olha, eu tenho um projeto ali que eu estou precisando. Você não quer ser uma resposta de oração ali? E aí você vai, é a resposta para que ele precisa ali, e vem. Porque Deus tem a alegria de dar boas coisas aos seus filhos. Ele não tem problema de te abençoar, entendeu? Ele não tem problema. E aí eu entendo o que é a abundância. Aí a gente sai da escassez que eu tenho que viver, assim, contando centavos para tudo. Não é sobre contar os centavos, não é só sobre guardar dinheiro, mas é você saber ouvir o Senhor a cada momento, a cada instante, sabe, assim, para fazer as coisas. E claro, tem métodos de organização? Tem método de organização. Aí eu comecei a ouvir os podcasts, porque Deus foi me trazendo as pessoas para ouvir. Então, como é que eu organizo uma planilha? Como é que eu consigo fazer para estabelecer o percentual para investir? Eu entendi, olha, um cara que me ajudou muito, Gustavo Cerbasi. As aulas gratuitas dele já resolveram minha vida. Porque eu tinha um problema, por exemplo, eu até conseguia guardar, mas eu nunca tinha reserva de emergência. Então, assim, vivia, sabe aquela coisa muito apertada, quando acontecia qualquer coisa, aí já saía de tudo. Ele ensinou o princípio da reserva de emergência, que é além do que você está, né, eu quero comprar alguma coisa, mas eu tenho que ter uma reserva de emergência, porque as emergências vão acontecer. Então, o que você vai fazer? Então, você ensina, quando você começa a entender as técnicas, e, gente, hoje o YouTube está cheio. Informação, não falta. Informação gratuita, informação de qualidade. E hoje você está trazendo muita informação importante. Pois é. Então, assim, então tem uma coisa no sobrenatural, no espiritual, que o Senhor vai mudando a sua mentalidade. Então, o processo de autoconhecimento é muito importante. O Senhor vai trazendo luz sobre isso, levantando as pessoas. Às vezes você vai num bom psicólogo, ele levanta um bom psicólogo para te ajudar. Eu não sou uma pessoa que, você não vai a psicólogo, não vai a médico. E Deus vai trazendo essas pessoas para te ajudar na jornada. Os amigos da jornada, gente. Amigos de propósito. Amigos de propósito, eles são essenciais. E não se apegue, porque às vezes ele é um amigo de uma estação. E depois ele vai para outro lugar e você vai para outro. E também reconhecer que quando nós somos amigos de alguém, né? Exatamente. Quando a gente está no propósito de alguém. De alguém. Ajudando e aprendendo, né? E aprendendo, porque às vezes é essa troca. E aí você entende também o funcionamento do reino de Deus, que não é um subjugando o outro, nem um escorando no outro, mas é um carregando as cargas do outro numa troca. É um relacionamento. Não sou eu me escorando e explorando o outro, e não sou eu também me impondo, eu tenho tudo. Não, é um ajudando, uma hora eu ajudo, outra hora eu sou ajudado. A humildade de saber que vai chegar o dia de eu ser ajudado. Porque chega. E você tem que ter construído uma estrada até ali, de relacionamentos para aquele momento. E todas as vezes que eu precisei, os amigos apareceram. Às vezes gente que eu nem imaginei que ia ser um amigo de propósito para aquela estação. Porque a outra coisa que o Senhor te ensina também é a não ter preconceito com as pessoas que chegam perto de você. Às vezes vai ser alguém que nem é da sua fé. Vai ser alguém de outra igreja, de outra denominação, de outra fé. Às vezes não é nem um cristão, mas é alguém que o Senhor colocou e é um amigo de propósito. Entendeu? Então a gente está aberto. Humildade, né? Você ter essa humildade de ser ajudado. Porque o espírito de escassez, ele é muito orgulhoso. Muitas vezes ele é muito orgulhoso. Uma das manifestações dele é o orgulho. Então, uma coisa que tem que ser quebrada. Eu ajudo hoje e eu não posso me orgulhar porque eu estou ajudando, nem eu mostrar. Mas eu estou dentro de um sistema que eu ajudo hoje e sou ajudada amanhã. É semeadura, né? É uma semeadura o tempo todo. E isso é um sistema. O corpo ajuda o corpo o tempo todo. Então, aí eu saio dos preconceitos de achar que, mas eu não... Com todo mundo você aprende. Com todo mundo você pode até aprender como não fazer. No mínimo, como não fazer, você vai aprender. Entendeu?
e você ter esse olhar. Então, às vezes, quando você tem dificuldade com uma pessoa, será que aquela pessoa não vai ser uma resposta de oração para você lá na frente? Muitas vezes, uma coisa que o Senhor me ensinou também, às vezes eu peço muito, digo, Senhor, eu quero ter o olhar sobre essa pessoa, porque o meu tá péssimo. Caramba. O meu, não estou dando conta nem de olhar para a pessoa, mas eu quero ter o olhar sobre essa pessoa. Como é que Deus vê? Como é que o Senhor vê essa pessoa? A gente conversava aqui no final de semana com o Renato, né, um missionário que trabalha lá no presídio. Tô doida para ver esse podcast Pois é. aí. E ele dizia o seguinte, caramba, a sociedade condena aquela pessoa, tem ódio daquela pessoa, mas como Deus vê aquela pessoa? Como Deus vê aquela pessoa? Ela também é destinatária do amor de Deus, né? Você imagina que aquela pessoa também é criado por Deus. Aquela pessoa pertence ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Quando o Senhor morreu na cruz, morreu por aquela pessoa. Os pecados dela estão pregados naquela cruz e aquela pessoa precisa ser notificada disso. Ela precisa entender que ela tem direito à vida plena, porque ela não foi notificada. Eu não tinha sido notificada do que era a vida. E a depressão que tinha lá no início, ela sumiu porque a vida entrou. E a vida entra com força. Entendeu? Então, é uma jornada com o Senhor. É uma jornada de autoconhecimento à luz do Senhor. O Senhor mostrando os caminhos. E você tirando o dinheiro desse lugar de trono. Ele agora me serve. Eu não sirvo a Ele. Ele me serve. E aí o Senhor vai te direcionando. É por aqui, é por ali, é por aqui, é por ali. Quando eu quero alguma coisa... Gente, quereres que a gente tem. Quero usufruir de alguma coisa. Senhor... O que o senhor acha disso? Aí às vezes tem que esperar um pouquinho mais. Não, agora não. Agora tem outro projeto. Agora nós temos outro projeto. Sim, agora nós temos outro projeto. Vamos investir em outro projeto. E não falta, gente. Não falta. Assim, eu nunca... Todas as vezes que o Senhor me direcionou a ofertar, sempre superabundou. Depois. Betânia, e aproveitando que você está falando de oferta, fala pra gente essa questão do dízimo. Com relação ao coração e ofertas também. Como é que você vê isso? Dízimos, ofertas. Eu sei que tem muita discussão sobre isso, né? E no YouTube você vai encontrar os cristãos a favores. É só do Antigo Testamento, é só do Novo Testamento. As pessoas, na verdade, eu brinco que quando a pessoa ainda está fazendo a pergunta, eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, sinceramente, se você ainda está nessa pergunta, nem faz. Porque você está entendendo isso como uma barganha, como uma forma de controlar Deus. E nunca foi sobre isso. Existe um princípio por trás disso. Eu vejo quando eu vejo Abraão, que não tinha nenhuma lei sobre dízimo na época, né, que a gente saiba ali, quando ele vence a batalha, que ele vai entregar os dízimos na época, né, para Melquisedeque, né, para Melquisedeque. E ele vai dar o dízimo para Melquisedeque, quer dizer, um princípio. Por que Abraão fez aquilo? Quem era Melquisedeque na fila do pão para receber esse negócio, entendeu? Por que ele tinha que dar? Melquisedeque nem lutou com ele, por que ele tinha que dar alguma coisa? Mas Abraão entendeu um princípio. Entendeu um princípio que aquela vitória veio pelo Senhor. E ele queria honrar a Deus. Então, quando eu entendo o dízimo, não como só uma obrigação, eu sei que se prega muito, mas dízimo é mandamento, é obrigação. Não é pelo sentido da obrigação. É pelo princípio de honra. Eu honro a Deus pelo que Ele me deu. Com as primícias, né? Com as minhas primícias. Eu honro a Deus com aquilo que Ele me deu. E eu não dependo daquilo. Eu não dependo daquilo. Aquele dinheiro, sabe? Não é porque... não, é por honra. Tudo que eu recebi foi porque o Senhor me deu. Abraão entendeu que aquela vitória foi o Senhor quem deu para ele. Então, quem representava o Senhor ali na terra fisicamente? Quem era o projeto de Deus que Abraão poderia abençoar com aquele dízimo? Melquisedeque. Ali, para mim, ele institui. Então, para mim, o dízimo, ele não vem por conta de Moisés lá na frente. Para mim, ele vem como um princípio que Abraão já colocou. Um homem extremamente rico e próspero. E Jacó também. E Jacó também. E aí passa, né, de geração e vai até que se estabelece na lei depois e tal. E aí também uma coisa que eu aprendi no curso de finanças é que eu tinha essa resistência do dízimo, né? A oferta foi o que o senhor me ensinou primeiro, com os 20 reais. Que de repente, né? Eu entendi, olha, tem um mistério aí, porque a oferta você tem que dar com alegria. É outro princípio de honra, mas ele é para além. Né? O que é para além daqueles 10% ali, é muito... Mas quando você se torna cristão, não é sobre 10%. 100% do seu dinheiro é de Deus. Eu falo túdimo.
Exatamente, não é dízimo, é túltimo. É túltimo, é tudo Então, porque... na verdade, eu não estou dando para ele 10%, ele está me permitindo viver com 90%, entendeu? Não, e há quem doa 90 e vive com 10. E há quem doa 90 e vive com 10. Porque o cristão precisa entender que o dinheiro que chega na mão dele não é dele. É do Senhor. É do Senhor. Eu acho também que essa doação, a entrega do dízimo, é meio que uma declaração, é uma libertação, é uma declaração para dizer, ó, dinheiro, você não é meu Deus. Você não é meu Deus, exatamente. E tem mais, eu posso dividir, eu posso, enfim, converter o meu bolso, né? Exatamente, E exatamente. a gente passa a entender que a gente gerencia. A gente só gerencia. Mordomos, Nós somos mordomos. mordomos. Nós somos E mordomos. vamos prestar conta. Exatamente, vamos prestar contas. E isso é sério. Isso é muito sério. Então, quando a gente entende esses princípios, por isso que eu digo, não é só, eu tenho alguma lei que me obrigue como cristão. Eu digo, olha, como cristão, na nova aliança, 100% é do Senhor. O que, é que você prefere? Entendeu? Aí eu achei 10% estava bom. Foi aí quando eu cheguei no curso de finanças lá, que ela começou a falar, eita, 100% é? Não, 10% tá bom. Então vamos reclamar mais disso não. Mas eu fui entendendo esses princípios de honra. Então é sobre honra, é um princípio de honra. Tá? Eu sei que, mas aí na teologia, não sei o que, meu amigo, é algo que o Espírito Santo te convence. Então não adianta eu te impor. Se eu tiver que te impor, sinceramente, dê não. Guarde seu dinheiro, não precisa não tostão seu. Se o dinheiro ainda é seu, fique com ele. A César o que é de César, a Deus do que é de Deus. Entendeu? Eu costumo falar que é túdimo e não dízimo, por quê? Porque em primeira e última análise, a sua vida vem de Deus. Exatamente. Se a torneirinha do ar aqui fechar, acabou. Acabou, meu amigo. Então, assim, não é só o seu dinheiro, o seu carro, sua casa que pertence a... É tudo. Sua vida pertence a Deus. Tudo pertence. Nem o nosso corpo é nosso. Porque a gente, quando recebe o Jesus... Sacrifício vivo, a gente é oferece. sacrifício vivo. Você tem que ofertar a Ele e você é a morada de Deus. Então, você perdeu até essa. É verdade. Entendeu? Você E perdeu nada é até mais essa. Nada é mais nosso. E é tão libertador... Porque, de novo, o seu valor não está mais nas coisas que você tem. E, ao mesmo tempo, você tem uma riqueza tão grande. Tem uma missionária que eu conheci que ela dizia, tem coisas que só quem é muito rico e um filho de Deus é que consegue usufruir nessa terra. Porque, de repente, você anda de primeira classe e nem ter pago pela primeira classe, entendeu? Assim, você usufrui de coisas na terra que talvez o seu dinheiro, se você fosse contar, nem dava. Né? Um nível de riqueza que é muito maior do que o dinheiro que você tem no banco. Então, muitas vezes, quando me falam assim, eu sei que nós estamos num período de novo, que a inflação está, né, aparecendo, as coisas, e eu vejo a preocupação das pessoas. Eu digo que o povo da minha geração não tem tanto, porque a gente já passou por aquela inflação. Quem passou por aquilo, meu amigo... Mas eu imagino o seguinte, eu me lembro daquela cena que Jesus está lá com aquela multidão e tem que alimentar aquela multidão, e o que que tem? 5 pães e 2 peixinhos. Eu digo que aquilo dali com certeza era nordestino, porque nordestino não sai para um negócio sem levar um lanche, gente. Não sai, porque a gente tem medo da fome que vai passar, entendeu? Eu fico imaginando a cara do menino quando pegaram esse negócio, entendeu? Então você imagina ali. E eu vejo quando ele pega aquilo dali, ele agradece a Deus. Então não importa o que eu tenho na minha mão, dar graças. eu dou graças ao Senhor pelo que eu tenho na minha mão. E Ele multiplica. Porque não é valor, é como o Senhor vai te orientando. É como o Senhor vai te orientando a cada instante. E quando você perde a mão, quando você de repente tem uma recaída de alguma coisa, Senhor, me ajuda aqui, deu ruim de novo. Me perdi aqui, em algum labirinto aqui eu me perdi, teve um gatilho aqui que deu errado. Como é que a gente faz? E é muito fácil se perder hoje, né, Betânia? Muito. É muito fácil, com a mídia, colocando medo nas pessoas, né? O Hudson Medeiros, né, nosso apóstolo lá, ele fala muito sobre isso. Para a gente, enfim, calar as vozes da mídia, calar nossas vozes interiores e ouvir aquilo que Deus fala. Exatamente. Né? Ele não vai deixar nada faltar. Ele nos supre em todas as coisas. Só que se a gente ficar vendo televisão o tempo todo, lendo as notícias... Você enlouquece. Você enlouquece. Porque a cultura do medo vende, gente. A cultura do medo vende. Se eu tiver medo, eu vou me encher de remédio dentro de casa. Se eu tiver medo, eu vou largar tudo, vou me enfiar no meio do mato, criar todo um sistema lá para não depender do sistema. Se eu tiver medo, eu vou fazer muitas coisas que gastam dinheiro e eu vou ficar perturbado mentalmente, vou gastar com psiquiatra e com remédio. Então, quer dizer, toda a indústria econômica funciona com o meu medo.
Entendeu? E eu sei que tem horas que a gente Exatamente. se assusta, gente. Tem horas que a gente se assusta? Tem. Não vou dizer que, então você é plena todas as horas. Eu brigo assim com o meu sistema nervoso, Jesus. Você, às vezes, precisa se converter, né? Mas é aquele momento que você tem que parar e ir para diante do seu Senhor. Como é que o Senhor está vendo isso daqui? E aí vem o lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado. Tem cuidado de nós. E tem cuidado, gente. Os passarinhos têm do melhor. Os lírios do campo se vestem com o melhor. Exatamente. E você é mais importante que tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, ou você conhece e crê na palavra de Deus, ou você crê, não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Então, os períodos que Deus foi trabalhando Aliás, nós área, temos uma grande opção. Né? Pois é, nós temos nele, né, a nossa esperança. E aquele período que eu fiquei sozinha, que era só eu e ele, que nesse momento ele afastou até os amigos, que esses momentos que eles nos levam para ficar 100% com ele, eu brinco que foi assim, foi ruim, foi duro, mas foi um momento de uma riqueza, porque quando você entende nele a fonte de todas as coisas, a fonte de todo o amor, a fonte de tudo. Então, então você hoje não tem nenhum... Não, eu me pego ainda, mas eu consigo parar diante das minhas emoções, conversar com elas à luz do Senhor e colocar, te aquieta minha alma, por que você está abatida minha alma? Confia em Deus. Lado humano, né? Exatamente. A gente não deixa de sentir, gente. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas, às vezes, vão ou para Deus ou para um psiquiatra. Eu vi um dia desse um podcast com um psiquiatra muito bom, acho que Felipe alguma coisa, não estou lembrada, mas ele falando como as pessoas chegam no consultório dele, elas querem um remédio para anestesiá-las, para elas não sentirem a vida. E, na verdade, a ideia dele é que você vai resolver as situações da sua vida, e eu vou te dar um remédio que vai te auxiliar nesse processo, mas você vai sair desse remédio. Porque tem horas que a gente precisa arrumar a química do corpo, então o remédio vai ter que entrar, mas a gente vai ter que enfrentar as situações. Então, com o Senhor, você consegue isso. Então, você sente. Tem horas que a ansiedade, a luta com a ansiedade, principalmente nós mulheres que somos obrigadas a ter cobradas, chega momentos, até em determinadas etapas da vida da gente, quando os hormônios começam a diminuir, as crises de ansiedade, elas aparecem como resultado de tudo que a gente passou até ali, e que você tem que chegar para o Senhor e, Senhor, me oriente. E ele levanta os profissionais certos, a medicação certa, e muitas vezes é só você e ele, porque às vezes você está numa situação que vai vir a crise. O que eu vou fazer? E ele te guarda. Você vê a mão de Deus te guardando naquele momento. Então não é que você não sente, você sente, mas você tem quem te ajude, você tem quem te cura, quem trata. Outro período muito importante na minha vida, quando você entra nessa fase climatério e menopausa, é quando você tem que lidar com situações porque a força do seu braço de vez é tirada, porque quando tira hormônio... É de uma hora para outra. Hormônio é assim, hoje você está bem, mas está no fundo do poço. Então, você realmente, a força do seu braço... Mas graças a Deus, a todo esse período de antes que eu aprendi a depender do Senhor, eu tinha para quem correr. Hoje eu não posso, Senhor, mas com o Senhor eu posso. E aí, de novo, ele levanta as pessoas, os profissionais que você vai precisar, e aí as coisas vão se encaixando. Leva tempo. E a gente precisa aprender que o Senhor não é como a gente está acostumado no TikTok, quando só arrasta para cima. O Senhor é um agricultor. Ele planta a semente, ele trabalha a terra. Sim. Planta a semente, faz vir a chuva certa, na estação certa, vai brotar, até que vai dar fruto e frutos que permaneçam. Porque aqueles que têm as suas raízes nas águas do Senhor, eles dão fruto e os frutos permanecem. Salmo número 1. Salmo número 1. É isso. Mas é um processo, e a gente aceitar o processo. Mas depois que você descobre a paternidade dele, você deita e descansa no braço dele, porque sabe que ele realmente tem cuidado de você. Isso é tudo que a gente precisava ouvir hoje. Você falava de casamento, das lutas que você passou e lá atrás, né? Divórcio e tudo. Mas tem um texto que eu acho que se aplica muito na sua vida. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, porque o teu marido, Maurício, é um figuraça. É uma figura, né? Um amigo querido que também nos ensina na caminhada. Pois é. Está no movimento do motociclismo. Qualquer dia nós vamos convidar ele para vir aqui. Exatamente. Para ele falar para a gente. Exatamente. E como ele pode ser útil e falar das verdades. E o Maurício tem um testemunho também muito forte, porque ele foi uma pessoa que
participou de todo esse ocultismo também, ele andou muito nessa área. Ele fazia mapa astral, gente. Caramba! E era bom. Olha só. Porque quando eu conheci o Maurício, ele estava numa fase aí meio desviada e ele ainda estava nessa época aí, eu ficava olhando para aquilo tudo, gente, tem que ter muito olho de fé para esse negócio aqui. Mas o Senhor te conduz em todas as coisas, porque o Senhor sabe onde estão os filhos dele. E eu entendo assim que se eu tivesse conhecido o Maurício antes, se ele tivesse me conhecido antes, não tinha dado certo. Existe um momento da gente se conhecer, porque tudo que eu vivi, tudo que ele viveu, fez com que a gente conseguisse se encontrar e se ver. E o Senhor abriu uma clareira ali. Eu brinco assim, que o Senhor olhou para 2 corações cansados, que já tinham levado muita surra na vida. De, mas eu acho que eu vou juntar esses 2 na mesma casa, que eu já trabalho ali no conjunto. Boa. Muito e aí boa. foi isso. Mas glória a Deus por isso. Mas, Betânia, a gente vai outra hora conversar, você vai voltar aqui para a nossa mesa, para a gente falar sobre finanças, sobre planejamento financeiro. Tá. Porque uma vez eu fiz um curso com você e foi muito útil para a gente, né, Lê? Muito. Acrescentou muita coisa A gente volta. E a gente tem superado muitas coisas aí, aplicando aqueles princípios que você ensinou para a gente. Que bom, fico feliz. Então, obrigado pelo curso lá atrás, obrigado por hoje, por vir aqui, né, trazer a sua experiência de vida para a gente, para todo mundo que está nos assistindo. Tenho certeza que vai ser bênção e vai mudar muita história. Eu falava também outro dia que a gente não pode simplesmente vir e passar pela história, mas fazer história. Sim. E mudar a história de outras pessoas, né? E o nosso Deus é craque nisso. Ele é craque de nisso. Transformar o poder do Evangelho. E ele aproveita tudo que você viveu para transformar em bênção. Toda maldição ele transforma em bênção. Isso é real. É verdade. Ale, você está sempre aqui, viu? Estamos aqui. Uma alegria ouvir você falar. Fui muito edificada, né? Espero que quem ouvir também seja. E fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa. Muito boa essa mesa, viu? Essa mesa vai ter história. O Mestre Jesus, o nosso Deus, ele gostava de uma mesa, né? Exatamente. Que ele ensinava e tudo mais. Exatamente. A gente agradeceu a Betânia e agora quer agradecer você que está aí assistindo. A gente pede que você siga a gente lá no Instagram também, né? A página do Table Talks lá. E vamos seguindo, sempre aprendendo e sempre usando a inteligência que a gente tem e toda que a gente puder tomar emprestado. Obrigado por emprestar essa inteligência para a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. Obrigada. Beijo. É isso? Oi? Perfeito? Ufa. É impossível.